para mim, é uma parte muito importante da química, porque a tabela periódica ela vai acompanhar a gente durante todo o nosso estudo a partir de agora. Então, a gente precisa entender isso para a gente continuar estudando química de forma apropriada. Então, vamos lá. Então, ó, no ano de 1869, essa pessoa aqui, ó, Dmitri Mendeleev, ele perdeu muito tempo pensando em uma forma de organizar os elementos químicos. Porque já havia sido descobertos 63 elementos químicos. E aí eles estavam todos desorganizados, sabiam as propriedades deles, mas eles não tinham um sistema de organização. Então, o que Dmitri Mendeleev fez? Ele ficou pensando, matutando como é que poderia estar organizando esses 63 elementos químicos. E na primeira proposta que ele fez de um sistema mais organizado para a tabela periódica, ele propôs que os elementos eles ficassem dispostos em ordem crescente de massa atômica. E aí, nessa questão de ficar em ordem crescente de massa atômica, ele percebeu que os elementos nas linhas verticais, eles ficavam agrupados de acordo com as suas semelhanças e propriedades químicas e físicas. Então, ele já percebeu nessa organização que ele fez, que esses elementos, eles ficariam dispostos de acordo com as suas semelhanças químicas e físicas. E aí ele criou o primeiro sistema mais organizado dos elementos químicos. Então, por isso ele é chamado, né, de pai da tabela periódica. Isso aconteceu no ano de 1869. Se vocês repararem nessa data e fizerem as contas, no ano de 2019, que foi ano passado, a tabela completou 150 anos de existência. E dizem alguns comentaristas que pesquisam questões do Enem, que esse ano é bem provável que caia uma questão do Enem, esse ano não, no ano de 2021, né, que caia uma questão do Enem referente à tabela periódica em homenagem a esse aniversário de 150 anos dela. Então, esse foi o primeiro sistema que nós temos de organização dos elementos. Mas, atualmente, não é esse que prevalece, é bem próximo a esse, mas o que prevalece atualmente é o sistema de organização proposto por Henry Moseley. Ele descobriu o número atômico usando raio-x, e aí ele viu que ao invés de os elementos estarem organizados em ordem crescente de massa, na verdade, se nós usarmos o número atômico, seria melhor, porque ele percebeu que é pelo número atômico que os elementos, eles são agrupados, eles têm as características químicas deles de acordo com o seu número atômico. E aí ele propôs esse novo sistema agora, de organização, e aí aqui nós já temos à disposição de 118 elementos químicos, né? Então, a tabela periódica agora ela está completa, com 118, que foi o organessônio o último a ser considerado, né? Um elemento artificial. E aí, essa tabela periódica, em linhas horizontais, nós temos os elementos dispostos pelo seu número atômico. Então, aqui eu tenho o elemento hidrogênio de número atômico 1, depois na mesma linha, lá o elemento hélio, e aí sim, sucessivamente, até nós chegarmos ao organessônio, que é o elemento 118. Nessa disposição aqui, que agora a gente vai entender melhor, porque nós temos esses espaços, essa distância aqui entre o hidrogênio e o hélio, e aí esse instrumento da química, normalmente ele está disponível quando a gente vai fazer alguma prova que tem conhecimentos químicos envolvidos, porque ela é um instrumento de consulta, tá, gente? Então, com isso, o primeiro sistema de organização que nós vimos da tabela periódica é a disposição dos elementos em ordem crescente de número atômico, elemento 1, elemento 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Agora a gente vai olhar as colunas de forma especial. Essas colunas aqui que estão destacadas em cores diferentes, elas agrupam elementos químicos com propriedades químicas semelhantes.
E aí, nesses grupos aqui, eles são chamados de famílias ou grupos exatamente por isso, porque em cada coluna dessa, nós temos um conjunto de elementos com propriedades químicas semelhantes. E aí, esses elementos, essas famílias, essas colunas vão receber nomes apropriados de acordo com esses agrupamentos. Aqui a gente só tem uma exceção, que o hidrogênio ele é disposto nessa coluna, mas ele não pertence à família dos metais alcalinos, ele não apresenta propriedades semelhantes aos metais alcalinos, ele só está disposto aqui por causa da distribuição eletrônica dele, que a gente vai ver lá na frente. Então, aqui, ó, nós temos os metais alcalinos, que é a família 1, metais alcalinos terrosos, que é essa família 2 aqui. Nós temos esses elementos aqui, que são chamados elementos de transição, e aí as propriedades químicas deles são mais exploradas no ensino superior. Nós temos aqui a família do boro, do carbono e do nitrogênio, que recebem esse nome em homenagem aos 3 primeiros elementos químicos aqui em cima. Nós temos a família dos calcogênios, que é essa aqui que tem o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. Essa é uma família muito importante também. Família dos halogênios e os gases nobres. Né? Os gases nobres, eles são muito importantes quando a gente for estudar ligações químicas, porque boa parte das ligações químicas começaram a partir das propriedades dele, que é a estabilidade. Esses são os elementos estáveis da tabela periódica, eles se encontram na natureza na forma monoatômica estável. São os únicos, depois a gente vai estudar por que isso. Então, aqui uma informação importante é que os elementos químicos de uma mesma família, eles apresentam quantidade de elétrons na camada de valência igual. O que é isso, professora? Camada de valência. Se a gente lembrar na distribuição eletrônica, vocês têm que pensar na última camada, o último subnível a ser preenchido, a última camada. Então, essa é a chamada camada de valência. A camada mais distante do núcleo, é onde vai acontecer as ligações químicas. E aí, a gente tem, na mesma família, elementos que apresentam a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Então, a família 1, eles têm 1 elétron na camada, na família 2, 2. Na família 13, que aí a gente pula os elementos de transição, nós temos os 3 elétrons na camada de valência, na 14, 4, e assim sucessivamente até os gases nobres, que apresentam 8 elétrons na camada de valência. Então, ó, nós já vimos as colunas, agora a gente vai ver o que fala as linhas da tabela periódica. As linhas da tabela periódica, as linhas horizontais, são chamadas de períodos, né? Então, aqui nós temos na tabela periódica 7 períodos. Se vocês prestarem atenção nesse número 7, vocês vão lembrar que nós também temos 7 camadas eletrônicas nos átomos. E isso não é coincidência. Isso é exatamente essa associação. Os elementos, eles estão dispostos nos períodos de acordo com a quantidade de camadas eletrônicas que eles têm. Então, cada período, por exemplo, o hidrogênio e o hélio, eles estão no primeiro período porque eles só possuem uma camada eletrônica. O frâncio está no 7º período porque ele possui 7 camadas eletrônicas. Então, a organização em períodos, os elementos são colocados nos períodos de acordo com as quantidades de camadas eletrônicas que eles possuem. Lá na frente a gente vai fazer um exercício, vocês vão entender um pouquinho melhor isso. Aqui, a diferenciação dos elementos representativos e dos elementos de transição. Os elementos representativos, eles são aqueles elementos que terminam a sua distribuição em S e P. E eles apresentam o elétron mais energético deles na camada de valência. Os elementos de transição, e aí a gente tem os elementos de transição externa, que são esses aqui de vermelho, e os elementos de transição interna, que são esses aqui de amarelinho, eles não apresentam o elétron de valência na sua última camada. No caso dos vermelhinhos, o elétron de valência deles está, o elétron mais energético deles não está na camada de valência. O vermelhinho, o elétron mais energético está na penúltima camada, e os amarelinhos está na antepenúltima camada. E aí a gente entende isso quando a gente estuda distribuição eletrônica, né? Então, como é que funciona? Os elementos destacados em azul são os elementos representativos que terminam a sua distribuição em S.
Então, aqui na primeira coluna, nós temos os elementos que terminam a distribuição em S1. Na segunda coluna, nós temos os elementos que terminam a sua distribuição em S2. O hélio não está colocado aqui, porque como a primeira camada comporta no máximo 2 elétrons, e ele possui essa camada completa, ele é um gás nobre, ele é estável, e aí ele foi transferido aqui para a coluna dos gases nobres, mas a distribuição eletrônica dele termina em 1s2. Aqui, nós temos, depois, esses elementos que estavam destacados em vermelho, eles são chamados elementos de transição externa, e terminam a sua distribuição em D. Todos eles, esses daqui e esses dois últimos aqui. E, na verdade, a tabela era para ser mais extensa. Ela, para ser encurtada, para ficar melhor disposta em uma folha, esses elementos do 57 ao 71, eles foram transferidos aqui para baixo. Mas esses dois últimos aqui acabam a sua distribuição também em D, tá? Esse daqui termina a sua distribuição em 6D1 e esse aqui em 7D1. Depois, nós temos aqui esse espaço, que são os elementos que terminam sua distribuição em P. Se nós contarmos, ó, nós temos 6 colunas que terminam a sua distribuição em P. Por quê? Porque o subnível P comporta, no máximo, 6 elétrons. E assim a gente pode comparar também as outras colunas. Nós temos 2 colunas para os que terminam em S. Por quê? Porque nós temos 2 elétrons no subnível S. A mesma coisa aqui no D. 10 colunas para o D, porque nós temos 10 elétrons no subnível D. E aqui nos amarelinhos, 14, que são os elementos de transição interna, que nós chamamos, né? Que o último elétron, na verdade, ele está na antepenúltima camada, bem dentro bem próximo, né, mais próximo ao núcleo que a gente fala, por isso ele está interno na distribuição das camadas de valência, nas camadas eletrônicas. E aí, por último, aqui nós vimos os elementos de transição interna, que são esses daqui que terminam sua distribuição em F. Para ficar um pouco mais claro, vamos fazer a distribuição de um elemento químico, né, para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funciona isso. Então, aqui a gente tem o elemento químico potássio, para vocês recordarem. Aqui nós temos o número atômico dele, né, 19, e aqui seu número de massa. Como ele está na forma neutra, ele também tem 19 elétrons. Como é que ficaria a distribuição eletrônica do potássio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, e aí nós terminaríamos essa distribuição dele aqui em 4s1. O fato dela terminar em 4s1 vai posicionar o potássio na quarta linha, no quarto período da tabela periódica, e na família dos metais alcalinos, porque ele terminou sua distribuição em S1. Então, aqui olhando na tabela periódica, a gente pode consultar, olha o potássio onde que ele está. Aqui, ó, ele termina a sua distribuição em 4s1, por isso ele é colocado na coluna S1 e no quarto período. Aqui nesse casamento aparece ele, né? Então, para ficar um pouco mais claro para vocês. Vamos continuar agora num exercício em que a gente tem onde são solicitadas algumas informações sobre essa organização da tabela periódica, para ficar um pouco mais claro tudo isso que a gente falou. Resumindo, antes de passar para o exercício, a gente tem esse mapa aqui que eu até baixei do Descomplica, porque ele tem bastante informações que são pertinentes ao nosso estudo. Uma coisa que eu não falei aqui, que eu deixei para falar aqui no mapa, é a distribuição, a divisão da tabela periódica nos grandes grupos, de acordo com as propriedades desses grandes grupos. E aí são eles os metais, os ametais, os metais são esses daqui que estão em lilás, estão vendo? Os ametais são esses daqui em verdinho. Os gases nobres, que a gente até falou, são esses daqui em amarelo, né? E o hidrogênio, que é um elemento que apresenta propriedades peculiares. Ele não é um metal alcalino, apesar de estar colocado aqui na coluna dos metais alcalinos, só por conta da distribuição eletrônica dele, né? E aí, como propriedades gerais, nós temos que os metais, eles são elementos normalmente sólidos, exceto o
mercúrio, que é líquido, né? E aí, normalmente, na tabela periódica, ele vem destacando essa informação. Eles apresentam um brilho característicos dos metais, né? Eles são dúcteis e maleáveis, né? Eles podem ser esticados, eles servem para fazer lâminas por causa dessas propriedades. E eles são excelentes condutores de calor e de eletricidade. Por isso que a gente pode observar que as nossas panelas para cozimento de alimentos, elas são feitas de metais, ou o alumínio, o aço inoxidável, que é uma liga metálica, né, ou o cobre. Por quê? Porque esses metais, eles conduzem calor, e aí servem para o cozimento dos alimentos. Em contrapartida, os ametais recebem esse nome, na verdade, o a, né, do latim, ele serve como prefixo de negação. Ele quer dizer não metais, né? Ou seja, eles têm propriedades que são diferentes, que são contrárias aos metais. Eles não têm brilho, eles são opacos, eles não são bons condutores nem de eletricidade e nem de calor, e aí aqui a gente tem diversos estados físicos, né? Nós temos elementos aqui, o oxigênio, o nitrogênio, o flúor, o cloro, que normalmente se apresentam na natureza no estado gasoso, mas nós também temos também o bromo, que é líquido, né? E temos o fósforo e outros que são sólidos. E aí vocês podem observar melhor numa tabela periódica com essas informações que apresentam normalmente uma legenda. E aí as propriedades periódicas, depois a professora Joseline vai estar conversando com vocês. Os gases nobres, né, o próprio nome já fala, né, eles apresentam um estado gasoso, todos eles são extremamente, apresentam pouquíssima reatividade, por causa da estabilidade eletrônica dos 8 elétrons da camada de valência, né, e a maioria deles é inerte. O que é isso? Eles não reagem com outros elementos químicos. E aí agora vamos fazer a nossa atividade para ficar um pouco mais claro para vocês como são cobradas essas propriedades, né, essa organização da tabela periódica em um exercício. Então, vamos pensar aqui nesse exercício. Vamos posicionar os elementos hipotéticos x, y e z de acordo com as informações que são apresentadas sobre eles. Então, x, a gente tem aqui o esboço de uma tabela periódica, né, vazia, e aí aqui ela está disposta com as 18 colunas, e os 7 períodos. E aí nós vamos ter que posicionar esses elementos, x, y e z, aqui dentro dessa tabela. Então, x, ele é um metal alcalino que está no terceiro período. Y, ele tem número atômico 9. E Z termina sua distribuição eletrônica em 3d6. Com essas informações, será que a gente consegue posicionar os elementos hipotéticos x, y, z dentro da tabela periódica? Vamos ver? Acho que a gente consegue diante do que a gente já viu, né? X é um metal alcalino que está no terceiro período. Opa, metais alcalinos, quais são? Aqui, ó. Primeira família, são chamados metais alcalinos. E o terceiro período é esse daqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, que está em destaque. Então, no cruzamento dos metais alcalinos e no terceiro período, nós temos exatamente o elemento X que aparece aqui para gente. Então, o X, ele está posicionado nessa região aqui da tabela periódica. Na verdade, se a gente for consultar, o X vai ser o nosso elemento sódio, né? Depois, Y, ele apresenta número atômico 9. Opa, a tabela periódica, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, é só contar, professora? Só, linha a linha. Então, aqui, ó, a gente tem o elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ó. Se a gente for contando, linha a linha, na verdade, célula a célula, a gente vai chegar aqui, ó, na família... No grupo 17, no segundo período, nós temos o elemento de número atômico 9. Então, o Y vai estar exatamente aqui nessa região. Na verdade, Y vai ser o meu elemento flúor, né? E, por fim, Z termina sua distribuição eletrônica em 3d6. Se ele termina sua distribuição eletrônica, eu tenho que lembrar, opa, essas duas primeiras colunas são as colunas que terminam em S1, S2, essas daqui são as que terminam em P, e aqui nós temos as colunas que terminam em D. 3, D1, D2, e assim sucessivamente. Então, onde que está o elemento Z? Só aqui, ó, região
né? D, então, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6. Z está exatamente aqui nessa região, no grupo 8, no quarto período. Ele representa o nosso elemento ferro. Então, aqui ficou bem posicionado esses nossos elementos. Espero que vocês tenham entendido. Se quiserem perguntar alguma coisinha agora, pode perguntar, que já acabou a minha parte sobre organização.